Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, no vídeo de hoje, trago pra vocês como seria se o Ben 10 Omniverse não tivesse mudado de traço e continuaria aí com o traço de Alien Force e Supremacia Alienígena. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Bom rapaziada, a alteração no estilo de arte visual em Ben 10 Omniverse certamente foi um grande choque para os fãs da época. Muitas pessoas que estavam satisfeitas com o rumo da franquia desde Força Alienígena não gostaram das alterações, e algumas até pararam de assistir na época. Isso foi bem problemático até para o Omniverse, e fez com que a Cartoon basicamente desistisse da série, exibindo em horários de baixa audiência. Mas e se o Omniverse tivesse mantido o estilo da época? Se o Omniverse fosse algo mais familiar à Força Alienígena e Supremacia Alienígena? Será que isso seria um verdadeiro mar de rosas para Ben 10? Ou será que no fundo isso poderia ser algo ruim para a franquia e a sua comunidade? E bem, nesse vídeo faremos uma análise de como a gente, enquanto fãs de Ben 10, poderia estar numa situação diferente hoje no caso, se o Omniverse tivesse seguido a linha de Alien Force e Supremacia. Então bora lá. Bom rapaziada, então primeiro vamos falar aqui sobre a diferença entre traço e animação. Traço é a maneira de como os designs são feitos esteticamente, ou seja, parados, sem levar em conta o movimento. Já a animação não se refere à aparência dos personagens, mas sim à movimentação deles. Se ela é fluida, se é travada, se é extremamente dinâmica, como em desenhos da década de 1920. Nesse vídeo vamos abordar como seria o Omniverse, mantendo ambos aspectos do traço, quanto aspectos da animação de Alien Force e Supremacia, e algumas características próprias de UAF, como o tom narrativo sombrio. No entanto, é importante que essa diferença entre animação e traço esteja bem clara na sua cabeça para entender melhor o vídeo. Primeiro ao traço. Algumas imagens estão passando aí na tela, que basicamente explica como seria alguns aliens no estilo de Força Alienígena e Supremacia Alienígena. Na internet é possível até encontrar o trio Ben, Gwen e Kevin com as roupas de Omniverse, mas com os traços aí de UAF. Tecnicamente, temos algumas diferenças entre estilo de traço de UAF e de Omniverse. A principal delas é que o Omniverse é bem mais geometrizado, quase que como numa versão muito leve do cubismo, estilo de Omniverse, estabelecido principalmente pelo diretor de artes Derek J. White. Possui curvas e ângulos e bem menos curvas suaves. Vértices, arestas, o Omniverse tem sim curvas, mas os polígonos estão bem mais presentes no design. Como fica bem evidente nos desenhos que estão aparecendo, se o Omniverse tivesse mantido o estilo de UAF, haveria um design mais circular ou até mesmo mais realista, já que a maioria das coisas na vida real não é tão geometrizada quanto em Omniverse. Além disso, uma versão de Omniverse com um estilo de UAF possuiria uma anatomia mais proporcional, por assim dizer, para humanos e aliens humanoides. Cabeças menores, dorsos maiores em comparação aos membros, e pés e mãos menos evidentes. No posicionamento, a postura estática ou parada provavelmente também seria diferente, com o joelho menos estendido e mais fletido, o que significaria que o joelho estaria um pouco dobrado nessa versão alternativa de Omniverse, ao contrário da versão em que conhecemos, onde o joelho está sempre muito esticado. No caso dos aliens, é possível que caso o Omniverse tivesse mantido o estilo de UAF, eles ficassem menos amigáveis, digamos assim, ou cartunescos nessa versão de Omniverse que segue a linha artística de UAF. Como Força Alienígena costuma adotar uma vibe mais realista ou até sombria em certos momentos, é possível que algumas formas alienígenas tivessem aparência menos familiares a nós humanos. Garras longas, olhos intimidadores, coisas presentes em designs de Força Alienígena, como o do Rat, poderiam estar exacerbadas, ou seja, ainda mais presente nessa versão de Omniverse, de modo a acompanhar o desenvolvimento do Ben, que está um pouco mais velho em Omniverse. Isso poderia assustar a audiência mais nova, e possivelmente agradaria a galera que já era fã de UAF. Quanto à animação, esse é o primeiro ponto em que os resultados seriam basicamente negativos. Apesar de muitos fãs elogiarem a animação de UAF, geralmente essas pessoas confundem traço e animação, já que se referem à estética realista dos designs e não ao movimento dos personagens. Numa análise técnica, o UAF tem uma animação relativamente travada. Isso significa que uma única cena de tempo fixo vai ter poucos frames. Então as mudanças de movimento de uma coisa para outra são súbitas, sem progressividade, como acontece na vida real. É como se você estivesse jogando um jogo virtual rodando a 15 FPS. Então, se a Omniverse tivesse mantido o estilo de UAF nesse sentido, então basicamente iria piorar ou um downgrade aí em relação ao Omniverse que a gente recebeu. Por exemplo, na cena que o Ben, a Gwen e o Kevin perseguem o Zombozo,
Enquanto mais as coisas mudam parte 1, nós vemos o Zombozo esticar as pernas, pular e se jogar de um prédio para outro de maneira bem progressiva, de modo a gerar uma imersão para a audiência. Se essa mesma cena acontece no estilo de Força Alienígena, possivelmente as coisas não seriam tão fluidas, e a perseguição poderia ficar até desagradável aos olhos. Outro exemplo são as cenas de transformação. Bom, eu vou usar a cena de contenção do Big Bang em Um Novo Amanhecer para provar meu ponto. Podemos ver estágios intermediários das transformações dos aliens de maneira bizarra, mas muito fluida, e que ao assistirmos na velocidade normal, parece extremamente agradável de se olhar, do chama até o feedback. Cada transformação de uma parada para outra não acontece de maneira instantânea. Você vê o alien se transformando no outro de maneira bem clara. Em um AF também temos sequências de transformações, mas a maioria é um estilo raio-x, ou mostra uma transformação em visão normal, mas que só acontece ao nível da pele, com o formato do corpo não mudando gradualmente. Nesse sentido, é o que eu vou falar, pode parecer esquisito, mas é verdade, o Omniverse possui uma animação mais realista que o AF. No quesito história, vamos considerar aqui que os mesmos eventos da versão de Omniverse também acontecem nesse Omniverse em si, né? Porém, a maneira como esses eventos acontecem é diferente. Para abordar o máximo de episódios possível, vamos fazer um comentário rápido para cada evento marcante de Omniverse, e como seriam as diferenças na versão alternativa de Omniverse que manteve o estilo de WAF. No episódio, quanto mais as coisas mudam, provavelmente a despedida do Kevin e Gwen seria muito mais emocional. Claro, na versão que a gente tem desse episódio, as coisas já são abordadas de maneira meio triste pro Ben. No entanto, possivelmente, uma versão desse episódio em um Ben 10 Omniverse, com um tom narrativo de WAF, tocaria mais em questões emocionais do Ben, com cenas tratando da dependência em relacionamentos e de dificuldades do desapego durante a adolescência. No episódio Adeus e Obrigado pelos Sorvetes, provavelmente a questão do Alien X recriar o universo seria abordada de maneira muito mais dramática. Haveria mais tempo de tela para o Ben convencendo o Belicus e a Serena, o que significaria que a destruição do universo aconteceria bem mais no início do episódio. É importante lembrar que durante o AF, o Alien X é tratado com muito cuidado, e não é vista muita ação por parte dele. Então um episódio com a mesma história, só que com um narrativo de WAF, o Alien X provavelmente recriaria assim o universo, ou até reverteria sua destruição, como no episódio da barragem, mas seria bem mais complicado pro Ben conseguir isso. Agora o episódio Predadores e Presas. É possível que o Kyber fosse abordado menos como um caçador vilanesco clássico, e sim como um mercenário sanguinário disposto a tudo para atender a sua aliança com o Psicobos. Provavelmente uma violência pesada aconteceria nesse episódio, como aconteceu entre o Ben e a Gregor em Luz Soledar. E agora vamos falar sobre o episódio Confronto. Na luta entre o Ben e o Malware, é possível que o aspecto emocional da luta entre eles dois fosse ainda mais destacado que na nossa versão de Omniverse. Nessa versão em si, toda a superação do Ben perdoar a si mesmo dentro de seu inimigo de infância, suportar a dor e voltar mais forte do que nunca, pronto para enfrentar a ameaça que o abalou por tanto tempo, reverteria de maneira muito mais intensa. É preciso lembrar que enquanto o Omniverse tem um tom de comédia e ação, o AF tem um tom de drama e ação. Agora vamos falar sobre o episódio Loja 23. Seguindo o padrão de Força Alienígena, a abordagem do multiverso seria muito mais suavizada. Nas instâncias que o AF tocou no assunto de universos alternativos, como em Ben 10 Retorna, sempre foi de maneira superficial. Então, possivelmente, a Dimensão 23 teria menos tempo de tela e o nome do episódio poderia até ser outro. Agora vamos falar sobre o episódio Sapos de Guerra. A guerra com o Ben e os encanadores contra os incursianos já é retratada de maneira épica e dramática na nossa versão de Omniverse. Se a série tivesse mantido o tom de WAF, possivelmente as coisas seriam bem mais intensas nesse sentido, fazendo claros paralelos com a Guerra dos Mundos parte 1 e 2, que são os episódios finais da temporada de Força Alienígena. Agora os episódios O Roubo Supremo, Um Punhado de Cérebros e Por Mais Alguns Cérebros. Seguindo a linha de Força Alienígena, provavelmente o fato do Albedo estar preso na forma humana refletiria de maneira mais intensa em sua personalidade, atitude e linhas de diálogo. Ele exclamaria repetidas vezes, tal como fazia em um AF, sobre como se sentia enojado por estar num corpo de um adolescente humano, repleto de secreções, cheiros e hormônios. Além disso, se rebaixado, a forma do Ben criança iria além de uma piada de 1 minuto ao final do episódio, possivelmente representando um trauma grave que o acompanharia em outras aparições. Agora no episódio Festas dos Monstros com o Red e o Vampiro Contra-Ataca,
Seguindo o tom mais sombrio de Força Alienígena, possivelmente o sistema Nur e seus habitantes seriam representados de maneira muito mais grotesca, com paisagens, construções e anatomias aberrantes para os padrões humanos, de modo a realmente criar uma sensação de terror na audiência. Isso contrasta com a maneira como o sistema Nur foi tratado em nosso Omniverse, onde, apesar de haver elementos referentes à tradição americana do Halloween, também havia muitas piadas e tom mais leves, mesmo em locais como o Anur-Tâncio. Agora nos episódios Então Não Havia Mais Ninguém e Então Não Havia o Ben. Como estabelecemos antes, multiverso não era exatamente o foco de WAF. Se o Omniverse tivesse seguido esse padrão, os Bens alternativos talvez nem tivessem designs próprios, sendo todos bem parecidos com o Bad Ben, assim como os Bens alternativos de Ben 10.000 Retorna. Era basicamente cópias do Ben Prime. Para compensar esse desfoque em vilões como o Ben Irado, o Ben Negativo, possivelmente haveria mais desenvolvimento de personagens para o Albedo, Vilgax e talvez até o Ion, com a audiência finalmente recebendo informações acerca de sua origem oficial, para não restar dúvidas. Também teremos a cena do Ben ganhando o Omnitrix a partir do ponto de vista e estética de WAF, o que seria incrível. Agora no episódio Universo contra Tennyson. Nas duas únicas vezes que o Alien X apareceu em Força Alienígena e Supremacia Alienígena, juntos ele ficou basicamente inerte. É possível que ele enfrentasse sim um gladiador galáctico caso o Omniverse seguisse a linha de WAF, mas ao contrário da versão do episódio que estamos acostumados, ele não seria ágil ou dinâmico. Quero dizer com isso que ele não faria uma ação atrás de outra, mas sim uma única ação, muito mais deliberada. Isso contrasta com a batalha épica e frenética que a gente recebeu em nossa versão de Omniverse, apesar de talvez nem fazer tanto sentido o Ben, sendo metapotente, dar socos em outro ser metapotente. É certamente muito mais legal que ver o Ben derrotar o Gladiador Galáctico com um único ataque após passar metade do episódio debatendo. Agora vamos falar do episódio Arma 11. Os Desentupidores poderiam ser abordados como uma organização muito mais corrupta, que realmente se estranhou no coração dos encanadores. Possivelmente o episódio teria uma trama mais política, de guerra de influência ou guerra civil entre os encanadores, para abordar a situação de um modo mais realista ou maduro. Além disso, a clássica cena do Alien X quase socando o Alan poderia ter acabado de um jeito bastante diferente. O WAF já mostrou não estar fechado à possibilidade de matar determinados personagens, alguns de maneira bem sombria, como foi o caso do Pierce, que foi eletrocutado até a morte por uma organização xenofóbica ou especista. No caso do Kevin, ele quase morreu em Supremacia Alienígena pelas mãos do próprio Ben, como é com o Eco Supremo, na mesma cena que estabeleceu a marcante frase do Alien: "Eu menti". Ben, você prometeu tentar do meu jeito antes. Pois é, eu menti. Nessa versão de Omniverse que segue a linha de WAF, possivelmente o Ben mataria o Alan porque o Kevin não interviu a tempo, o que poderia gerar problemas psíquicos e arrependimento grave futuramente para o Ben, desenvolvendo seu personagem na direção de uma maior maturidade, ou de se tornar um Ben 10.000 chato, como o do Ben 10 clássico. No episódio Mundo Irado, Irado do Ben, aqui a dimensão do Ben Irado provavelmente iria ser muito mais genérica, bem menos colorida e muito parecida com o Bellwood convencional. Isso valeria para o design do Ben Irado também, como já comentamos. E apesar da maturidade do Ben ter sido nerfada na terceira temporada de Força Alienígena, ela ainda é mais prominente do que o Omniverse. Então talvez o Ben Prime e o Ben 23 se entendessem mais rápido, derrotando o Ben Irado em apenas uma parte, sem precisar de 2 episódios. Agora no episódio Preso em Você, a função do Scourge provavelmente não seria muito diferente. Isso é, ele continuaria trazendo partes de um alien, seja objetos, membros do corpo ou até poderes para outros. No entanto, sua relação com Ben poderia ser explorada de maneira diferente, construindo um slime biota muito mais abusivo e irritante do que tivemos na 8ª temporada de Omniverse. Isso nos leva até a penúltima análise. Agora no episódio Malgax Ataca, no episódio que o Scourge é removido e eventualmente readicionado do Omnitrix, o Ben provavelmente já estaria farto de tanta encheção de saco por parte do Scourge. Então teríamos um adolescente irritável e agressivo, e numa versão amenizada do Ben que tivemos em nosso Omniverse. Nessa versão de Omniverse, o Ben também poderia ser mais arrogante ou prepotente, insistindo mais em derrotar o Malgax sozinho, antes de readicionar o Scourge, pois veria seu erro, assim como muitos adolescentes, como uma humilhação. Por isso, ele demoraria bem mais para admitir que estava em maus lençóis. Agora no episódio O Fim de uma Era e um Novo Amanhecer, assim como na luta com o Diagon,
uma vibe bem apocalíptica seria passada. Algo como batalha final pelo destino do multiverso. Provavelmente teríamos menos tempo de tela para a linha do Ben 10.000 e sua relação com Ken e a Kai, e muito mais tempo de tela para confrontos e ação entre o Ben, o Hulk e o Malware. Após a derrota do Maltruant, o final de Omniverse também poderia deixar um gancho diferente, com uma conclusão menos aberta e mais focada numa futura série onde um Ben iniciasse sua jornada de fato a se tornar o Ben 10.000. Um grande elefante narrativo que não foi abordado até agora são as declarações do Derek. Se o Omniverse não tivesse alterado o traço da franquia, então provavelmente o Derek continuaria sendo um artista freelancer, e não um diretor de arte. Portanto, ele estaria menos envolvido no projeto como um todo, e provavelmente teremos bem menos declarações dele sobre curiosidades de vários aspectos, de poderes dos aliens até gostos e medos pessoais de certos personagens. É claro que outras pessoas da equipe, como Matt Wayne, também soltaram muitas declarações, mas nada perto da infinidade de falas do Derek que hoje estão armazenadas na Wiki. Além disso, várias coisas nem seriam abordadas dentro do próprio desenho. Sabemos que o Bio-Omnitrix e o retorno de aliens como Espantoide e Atômico foram ideia do Derek, então no mínimo algumas coisas do conteúdo da história e do universo seriam diferentes. Quanto à audiência, Omniverse não foi exatamente um sucesso em seu lançamento. Sabemos que hoje em dia a série é muito amada e elogiada pela comunidade, principalmente desde 2016 para cá, quando lançou o reboot. No entanto, lá entre 2012 e 2014, muita gente nem tentou assistir para ver se gostava. O traço espantou realmente parte do público para longe. Alguns alegavam que o estilo estava muito infantil ou até bobo. Enfim, né? Na época a recepção não foi das melhores. Se a série tivesse mantido o estilo de WAF, tanto no traço quanto na animação e em alguns outros aspectos menores, provavelmente teríamos uma recepção bem melhor no início. A primeira impressão para os fãs de longa data não seria tão negativa, e muitos não se afastariam da franquia por conta dessas decisões artísticas. De modo geral, a impressão que passa é que manter o estilo de Omniverse só trataria benefícios para a comunidade e para a franquia como um todo. Mas bem, nem tudo são rosas. Assim como aconteceu com o Omniverse que a gente assistiu, essa versão alternativa de Omniverse de outro universo, onde a franquia manteve o estilo de WAF, também tende a enfrentar problemas com o passar do tempo. Basicamente seria a terceira série de Ben 10 e que o mesmo estilo artístico visual e possivelmente até narrativo seria mantido. Mudanças extremas podem chocar as pessoas, mas e quando nada muda? Muitos poderiam reclamar de falta de originalidade, de que a série é mais do mesmo ao invés de repulsa imediata. Os fãs provavelmente iam ficar entediados com o tempo. Pode parecer que o abandono progressivo da franquia é melhor do que chocar-se e sair correndo na mesma hora. No entanto, como observamos atualmente, muitas pessoas que se chocaram com o Omniverse deram outra chance à franquia eventualmente, e com o passar do tempo começaram a se acostumar com o estilo de Omniverse. Alguns até mesmo passaram a dizer que preferem o estilo de Omniverse do que o WAF. Será que essa segunda chance aconteceria se a franquia simplesmente não mudasse? Permanecesse investindo na mesma receita de bolo? Será que uma pessoa que gosta de WAF, mas não acha as mil maravilhas, voltaria a assistir mais do mesmo depois de enjoar de WAF? E quem nunca gostou do estilo de Força Alienígena? Será que essa pessoa assistiria uma versão de Omniverse que basicamente é mais do mesmo, tirando as aventuras e transformações novas? Bom, no final do dia dá para concluir uma coisa. Provavelmente o que a gente recebeu, uma versão de Ben 10 Omniverse que pode não ter agradado, mas inovou em vários aspectos, é o melhor dos cenários. Isso porque, caso as coisas não tivessem mudado, a franquia provavelmente afundaria gradualmente, nunca respirando ar novo, sendo envenenado gradualmente pelas falhas que persistiriam e fariam os fãs enjoar. Omniverse está longe de ser uma série perfeita, mas deu uma nova perspectiva para o Ben 10, resgatando um pouco da inocência da série clássica e até mesmo bordando o seu lugar na história de Ben 10 com uma identidade própria. Bom rapaziada, então vou finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, também comente aqui, tá pessoal, suas opiniões aí, se vocês quisessem que o Omniverse teria continuado aí com o traço de WAF. Então é isso pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo e fui! Pra você mostrar toda a sua força, você vai precisar. No final do dia salva todas as pessoas. Se algo feito do céu para te transformar. Nós mal nos conhecemos, mas você parece comigo. E o mal desse planeta Deixa heróis unidos, bem, juntos por um objetivo. volte para sua Volte volte para